Você chegou a esta posição por causa de um momento como este. Você está aqui hoje, você faz parte dessa igreja hoje. Você está aqui no culto hoje, esteve de manhã, quem esteve de manhã, né? Para um momento como este. O lugar na onde você está inserido na sociedade, você está ali por causa de um propósito divino, um propósito de Deus, um propósito da parte de Deus. É por isso que você está inserido ali na sociedade, nessa sociedade que estamos vivendo aqui em Rondonópolis. Não me importa qual é a sua habilidade, se você é advogado, se é médico, se é servente, se é pedreiro, se é eletricista, se você é professor, professora, se você não me importa qual é a habilidade que você exerce nessa sociedade para você levantar recursos para você mesmo. Você está ali por causa de um propósito de Deus. E é para um propósito como esse que você está ali. Você foi levado para aquele lugar, está implantado ali, porque Deus, naquele lugar, quer te usar para você resgatar vidas para Ele. Irmãos, olha, você quer fazer moral com Deus? Vou usar essa expressão. Você quer fazer moral com Deus? Ganha alma para Deus. Ganha alma para Ele. João 15,16, lá diz o que? O Senhor falando: eu que vos escolhi, foi vocês que me escolheram. Deus está falando, né, através de Jesus como filho. Ele está falando: não foi vocês que me escolheste, foi eu que escolhi vocês, e vos designei, quer dizer, e vos dei uma ordem, e coloquei um propósito para vocês, para que vão e dê fruto, quer dizer, vão e ganhem alma para mim. E se esse fruto permanecer, se essa alma que você ganhar, quer dizer que não é só importante você levar a pessoa a confessar Jesus, como o Luciano disse aqui: eu aceitei Jesus, agora eu sou de Deus. Mas não é importante ficar apenas nesse ponto. Devemos avançar deste ponto de apenas confessar Jesus. Precisamos fazer o quê? Fazer o fruto permanecer. E como que a gente faz o fruto permanecer dentro da visão da Levantar em Cristo? Nós discipulamos essas pessoas. Todas as pessoas que chegam no nosso meio, nós discipulamos, integramos elas no nosso meio através do discipulado, do treinamento. E essa pessoa integrada no nosso meio, e ela é solidificada no nosso meio, e então ela permanece. Aí então, o final do versículo diz, de João 15,16: se vocês fazerem o fruto permanecer, tudo que vocês pedir para o Pai, Ele vai te dar. Amém, Jesus, glória a Deus. Entendeu? Tudo que você pedir para o Pai, quer dizer, significa que você está com moral com Deus. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai sabe do que eu vou falar. Quando você fala assim para o filho: filho, faz isso para o pai. E todas as vezes que você pede alguma coisa para aquele filho, ele vai lá e te serve com o maior prazer. Quando esse filho precisar de alguma coisa, eu sei o sentimento de pai. Você tem um prazer de suprir a necessidade e suprir a expectativa do seu filho. Você não, tudo bem, talvez você vai até pagar o preço, você vai fazer sacrifício para dar aquilo para o seu filho, porque ele é obediente, porque ele obedece o que você dar para ele em desígnio, em ordem, em propósito. Faz isso, filho, ele vai lá. Filho, traz água para o pai, ele vai lá. Filho, nós precisamos dar uma geral na casa. Tudo bem, nós vamos lá. Então, quando esse filho precisar de alguma coisa, você vai ter o prazer, você vai até fazer sacrifício em prol do seu filho. Então, a Bíblia está dizendo, João 15,16, vou voltar de novo, está dizendo: olha, se vocês estão aqui, não é por acaso não, eu escolhi vocês.
que vocês. E se vocês ganhar fruto, ganhar alma para mim, vou usar essa linguagem para vocês entenderem, ganhar alma para mim e fazê-las permanecer na minha presença, vocês estão com moral comigo. Tudo que vocês pedirem eu vou dar para vocês. Amém? E eu quero ler com vocês no livro de Esther, capítulo 4, verso 14. É por isso que nós temos que investir, irmãos, em mais célula para abrir, em liderança para abrir mais célula. Irmãos, olha, uma célula não pode fechar, uma célula não pode parar, nunca pode. Por quê? Porque se uma célula parar, você está sendo negligente com Deus. Ah, mas está só eu e eu. Eu tenho aqui vários exemplos de líder que estava ele e ele. E ele até no começo ficava desesperado, orava, e aí dizia para o seu supervisor, o supervisor também não sabia ajudar, ele ficava desesperado também, chamava a gente falava assim, calma, você está fazendo tudo certo, vocês é de Deus, está orando, está convidando as pessoas, então fica firme, esteja lá na célula, ora no período. Tem até aqui o caso, né, um dos casos que eu lembro aqui agora, da Suliene, né, que não está aqui, mas estava de manhã, no período, ela fazia a célula, não tinha ninguém, só estava ela, e ela orava, depois ela pregava para ela mesma, ela seguia alguns pontos da célula, ali no período da célula, e depois Deus trouxe tantas almas para a célula dela, e eu não lembro agora, mas ela multiplicou muitas vezes, porque ela foi fiel a Deus. Irmãos, você tem que ter fé naquilo que Deus prometeu para você. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Você não pode desanimar. Não podemos desanimar. Nós temos que ter fé no propósito de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Esther 4,14 diz assim, olha só. Aqui Mardoqueu, ele fala algo para a sua sobrinha, Esther, que se torna filha, porque ele criou, na verdade sobrinha não, prima. Ela era prima de Mardoqueu, os pais dela tinham morrido e ele pegou e criou a prima como filha. Ele adotou a prima, era criança, e ele pegou e criou e se tornou filha dele. E ele, um homem de Deus, o tempo todo atento ao propósito de Deus. Se você leu o livro de Esther, sabia que o livro de Esther é o único livro na Bíblia que não fala nenhuma vez da palavra, não tem nenhuma vez no livro de Esther a palavra Deus? Nenhuma vez existe a palavra Deus no livro de Esther, mas é um dos livros que mais fala sobre Deus, mas sem usar a palavra Deus. O tempo todo a figuração ali, você vê ali a presença de Deus e a noiva, né? O noivo e a noiva, o Deus e o povo dele, mas em nenhum momento você vê a palavra Deus no livro de Esther. Então, Mardoqueu, ele então, acontece um fato, só para vocês entenderem, o rei Xerxes foi um rei muito poderoso na época, que ele teve um desacordo, ele teve uma chateação com a sua rainha, a sua esposa. A esposa desonrou ele mediante as autoridades da época em uma festa que ele estava realizando. Então ele ficou muito contrariado e juntamente com a equipe de conselheiros fizeram um decreto e ele repudiou ali a rainha da época. E nunca mais aquela rainha que ele tinha, pôde mais se apresentar diante do rei. Então, passado um certo período que ele passou aquela chateação, então o conselheiro disse para ele, olha, nós vamos, não vou explicar o motivo agora, por que eles fizeram isso, né? Não é o caso agora, só estou falando assim para vocês entenderem. Então, um conselheiro diz assim, olha, vamos levantar uma nova rainha, vamos agora nas províncias, atrás de moças virgens, vamos fazer uma seleção, e a que você escolher, nós vamos coroar ela rainha. E aí, várias moças foram levadas para o palácio do rei Xerxes. E aí o que acontece? No meio dessas moças,
vai então a filha, né? É prima e filha de Mardoqueu, Esther. E elas foram preparadas durante 12 meses, né? Para quem aí acha que mulher não precisa ser cuidada, né? As mulheres, elas passaram por um tratamento de 12 meses de creme, de óleo, de massagens com óleos especiais, né? As moças ali se prepararam para o rei ver, para ver qual que ele ia escolher como rainha. Mas então Esther estava no meio. Mas ali o cara que ficou responsável pelo harém ali de mulheres, ele se engraçou, ele ficou assim entusiasmado com Esther. E ele, coisa de Deus, né? Porque era plano de Deus. Olha só, ele ficou entusiasmado com Esther, ele percebeu que ela era mais bonita, e ele deu um tratamento especial, colocou até mais mulher para fazer massagem nela, passar creme, passar todo aquele cuidado que mulher gosta, né? Esses dias eu não sei, eu estava, alguém falou assim: o que você quer? Acho que foi na célula, uma pergunta do quebra-gelo, queria estar no spa agora, não sei quanto dia. A apóstola mesmo foi uma das que respondeu assim, ela queria estar no spa. E eu também vi outra mulher respondendo. Então eu quero que vocês entendam algo, a importância disso. Então Esther passou por todo aquele tratamento, todo aquele cuidado. E então quando o rei Xerxes vê a rainha Esther, então ele se encanta com Esther. Então ele se encanta com Esther e escolhe ela como rainha. E ela é coroada rainha e tal. Então, mas de repente é levantado o inimigo do povo de Deus ali naquela nação. E um camarada faz um decreto para matar todos os judeus, porque o cara ficou com raiva do judeu, ficou com raiva do Mardoqueu, que era o pai de Esther, né? O que criou ela. Então ele consegue manipular uma lei para acabar com o povo de Deus naquela nação. Só que o rei não sabia de qual nação era Esther. Ela nunca tinha falado. Porque na época, olha você vê, né? Tem coisa que você não deve falar. Mardoqueu, o pai dela, falou assim: você não fala de onde que você veio. E ela obedeceu essa instrução do seu pai. E aí, quando o inimigo de Deus, do povo de Deus, que fazia parte ali das autoridades do governo do rei, ele manipulou, juntamente com o rei, ele manipulou o rei, porque o rei não sabia do negócio, então ele era uma autoridade, e ele só precisava do selo do rei, para que o rei endossasse o decreto de morte a todo judeu. Então, aí descobre que Esther também era judia. Então, Mardoqueu ficou ali, o pai, sempre atento, o pai espiritual, que não era pai biológico, ele criou ela, né? Ele criou Esther. Ele vai atrás de Esther e fala, e manda o recado para ela. Olha, fala para ela fazer isso e isso. Olha só essa parte aqui, ó. Pois se você ficar calada nesta hora, Esther 4,14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas os judeus, de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi por este momento como este que você chegou à posição de rainha? Então ele faz um questionamento. Talvez foi por causa de um momento como esse que você chegou à posição de rainha, Esther. Faz alguma coisa, intercede por nós. Então Esther manda um recado para o seu pai Mardoqueu, dizendo: você sabe que se alguém for atrás do rei sem que ele convocasse essa pessoa, se entrar no jardim do rei, olha para você ver o que é, a rainha, ela não podia ir procurar o rei por conta própria. O rei que mandava chamar ela: vem para os meus aposentos. A gente vê no filme, né, de época, né, o rei dormindo na cama, né, com
o pessoal que cuidava dele, as mulheres, a rainha, num outro lugar, com mulheres para cuidar dela, fazer massagem, aquela coisa toda. É isso mesmo. É isso mesmo. Então Esther, ela lembrou o seu pai, assim: pai, o senhor sabe que se eu for no jardim do rei e ele não levantar o cetro dele para mim, é porque eu vou ser morta. Então ore e jejue, coloca o povo para orar, eu vou orar, coloca o povo para orar, eu vou orar junto com as minhas servas, porque ele pode negar. Então, e ele pega e ele usa uma palavra de persuasão: olha, você precisa fazer alguma coisa, Esther, porque se você não fizer, vai ser tarde, você vai morrer também. Ele estava dizendo: o seu título não vai te guardar, porque o decreto era para matar qualquer tipo de judeu, não me importa qual classe social que ele estava. Então, aquela mulher usou a posição dela para enfrentar um problema, para enfrentar uma situação que ela podia ser morta, em tentar interceder pelo povo, em tentar interceder para que aquele decreto caísse por terra. Só que eles se prepararam, eles oraram, jejuaram. Então, quando ela foi no jardim do rei, e o rei viu ela, e o rei levantou o cetro, dizendo: pode vir. Ela foi. Então ela fez um convite. O inimigo do povo de Deus estava ali. Ela fez um convite para os dois, para estar em um jantar, em uma refeição que ela ia preparar. E aquele inimigo que estava tentando acabar com o povo de Deus, usando a lei, a lei social daquela nação, para resumir, aconteceu vários episódios, mas para resumir, então Deus usa aquela situação, e o rei manda matar aquele camarada, que ele tinha feito uma forca para mandar matar Mardoqueu. Então o rei fica sabendo que aquela forca foi feita para matar Mardoqueu, e o rei manda matar o inimigo do povo de Deus. Usa ali, a rainha usou a sua posição para interceder em prol do reino dos céus. Irmãos, nós temos que usar as nossas habilidades, os nossos dons em prol do reino dos céus. Por exemplo, eu sei mexer com vídeo. Use sua habilidade. Nós transmitimos aqui. Agora tem várias pessoas ao redor do mundo nos assistindo agora. Você entendeu? Nós temos uma câmera menor do que se usa, mas nós estamos sendo transmitidos agora. Então, e automaticamente é gravado. Então, eu mexo com o vídeo, eu vou usar essa habilidade, vou pegar ali o que está gravado e vou, como a gente tem feito, eu vou editar, vou jogar no YouTube para outras pessoas depois ver essa mensagem, e essa mensagem falar com essa pessoa. Eu sou do marketing, eu vou usar a minha habilidade, não só vou usar o lugar onde eu estou trabalhando para ali levar pessoas para Deus, mas eu vou usar a minha habilidade que eu fui treinado de entender que o layout é assim, e para funcionar, para nós ter uma célula melhor, nós devemos fazer assim, divulgar assim, usar a sua habilidade. Usar a sua habilidade. O irmão está com problema, vamos interceder pelo irmão. Está com problema, uma coisa do passado, muitas das vezes, uma coisa que aconteceu, eu vou usar então a minha habilidade para ajudar aquele irmão que precisa, ou ajudar a minha igreja, que de repente uma perseguição, como aqui era a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, que era contra o povo de Deus. Se é contra o povo de Deus, é contra quem? É contra a igreja. Então eu vou usar a minha habilidade. Sou advogado, veio uma lei aí para tentar acabar com a igreja do Senhor do Brasil. Eu vou usar a minha habilidade para isso. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não?
Ah, eu sou pedreiro, eu vou ajudar na construção da obra, da igreja. Ah, eu sou eletricista, como é que tem feito, acontecido pelos irmãos. Aqueles que são pedreiros têm ajudado lá na construção, que aqueles que são, falar nisso, sábado agora, nós vamos pegar de manhã, irmãos, amém? A pegada vai ser lá de manhã, à tarde, amém? E, não, mas eu não sou pedreiro, não tem problema, nós vamos precisar de várias orelhas lá, para fazer massa, para carregar areia, para bitoneira, não tem problema. Nós vamos precisar de muita massa para fazer lá os rebocos lá, amém? Então eu vou usar a minha habilidade, irmãos. Nós temos que servir o reino de Deus, usando os nossos dons, as nossas habilidades, em prol do reino de Deus, ou em prol de ganhar muitas almas para Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. Então, a posição que você está agora, né, na sociedade, na forma de habilidade, como advogado, como médico, como pedreiro, como servente, como faxineiro, não me importa. Talvez você é faxineiro, está faxinando uma casa de alguém muito importante nessa cidade. Deus vai usar você, sabe para quê? Para ganhar o seu patrão para Jesus, amém? Use a sua postura para trazer. Use a sua postura para trazer o seu patrão para Jesus, em nome de Jesus, amém? Quem entendeu, diga amém. Aleluia, glória a Deus. E eu quero aqui, dentro da palavra, tem aí um ponto que diz assim: veja as 7 esferas ou montes da sociedade para estabelecermos casa de Deus. Eu vou até ler em uma outra versão que é mais clara, a versão NVI, até está no informativo aí de vocês. A versão NVI, ela fala colinas, né? Mas eu quero usar, porque colina significa monte, amém? Mas na versão da nova tradução da linguagem de hoje, usa a expressão monte, e eu vou ler aqui, vai ficar mais claro. Isaías, vamos lá, Isaías capítulo 2, quem entendeu diga amém. Amém, Jesus. Aleluias. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Isaías capítulo 2, e verso 2 e 3 diz assim: no futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos. Diga assim, templo. Fala de casa. Casa é a mesma coisa de templo. O templo do Senhor será mais alto de todos. Qual que é a ideia? Que o monte, a casa de Deus, ela seja o cabeça de todos os montes da sociedade. Que o monte, a casa de Deus, o templo de Deus, quer dizer, a igreja do Senhor seja a referência, seja o monte para instruir, para dominar toda a sociedade. Aí diz assim: ficará acima, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, e ficará acima de todos os montes. Os povos, olha só, ficará o quê? O monte de Deus, o monte do Senhor, diga comigo, o monte do Senhor ficará acima de todos os montes. Está no plural? Então não é um monte, quer dizer, o monte de Deus, o monte do Senhor ficará acima de todos os montes. E nós vamos ver aqui quais são esses montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Do monte Sião ele fala com o seu povo, amém? Diga comigo, o ensinamento do Senhor vem de Jerusalém. Diga comigo, vem da igreja. Diga assim, Jerusalém também representa a igreja do Senhor. Os ensinamentos, irmãos, é por isso que crente, quem é cristão que levanta a mão? A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Hebreus 10, 25, lá diz isso.
para a gente não deixar de congregar nem no prédio da igreja e nem na célula. Irmãos, olha só, não pode. É um tipo de pecado, de erro que a gente comete com nós mesmos e também com o propósito de Deus. Nós não podemos deixar de congregar. Por quê? Se nós deixamos de congregar, nós deixamos o quê? De ser ensinado, de receber os ensinamentos que vêm de Deus. Um ensinamento que vem através do louvor, através de uma dança que é apresentado aqui para a igreja, um ensinamento aqui no momento do ofertório, que você ouviu aquela palavra e aquela palavra te conduziu para dentro de Deus. Uma pregação, um testemunho que falou com você. Irmãos, doa quem doer, vence cansaço. Hoje eu estava moído. Se eu fosse ver o meu corpo para vir na igreja hoje de manhã, agora estou melhor. Hoje de manhã, porque nós no sábado deu uma pegada lá, mais um Luciano, eu dei uma pegada mais nos concretos lá, fazer massa. Eu estava tudo dolorido. Eu não fui criado desse jeito, não tenho esse hábito de mexer com esse tipo de trabalho, mas eu fui lá. Eu não tenho habilidade, mas vamos lá, você oreia. Você entendeu? Então, eu não vou. Não vou. Mas você é o pastor da igreja, mas eu estou cansado. Já pensou? Aí chega aqui no culto, cadê o pastor? Liga, uai pastor, cadê o senhor? Não vou não, irmão. O que foi o senhor? Estou cansado, estou todo moído aqui, irmão. Mas tu nem avisa que o senhor não vem. Imagina uma presepada dessa, irmãos. Imagine comigo. Os irmãos aqui, todos esperando o pastor. Tem até uma história, né? É uma história americana, de um pastor americano. E aí a mãe foi lá no quarto se arrumando e tal, passou na sala, estava lá o filho assistia a televisão. E aí a mãe falou assim: filho, você não vai para a igreja? Vai se arrumar. E ele: não, mãe, não vou na igreja hoje não. E ela entrava lá e para cá e se arrumando: filho, você tem que ir na igreja. Não vou hoje não. Filho, mas você não foi quarta-feira. Aí ela entrou no quarto lá, voltou de novo, ela parou: filho, você não vai na igreja hoje? Eu falei assim: mãe, eu não vou não, eu não quero ir não, estou cansado. Filho, você é o pastor da igreja. Você deixa a pessoa uma coisa dessa? Irmãos, é tão bom. Olha só, olha a pessoa linda, maravilhosa que está do seu lado aí. Irmãos, olha só, você está num lugar desse. Alguém está ficando com depressão aqui ouvindo essa pregação? Não, você está ficando animado, é verdade e tal. Irmãos, você só vai se sentir bem. Você só vai se sentir bem aqui, animado. Amém? Então, nós temos que estar felizes de estar perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós temos que estar felizes. Olha que bênção, irmão, de ver. Porque todos nós somos de Deus. Amém? Estamos aqui? Ou tem alguém que não é? Quem é de Deus, diga amém. Oh, aleluia. Então vamos lá. Se você não fizer a sua parte dentro do propósito de Deus, Ele traz a solução para outras pessoas. Não foi isso que Mardoqueu falou para Esther? Olha, se você não fizer nada, Deus vai fazer algo por alguém. Deus vai dar um escape por alguém. Mas será tarde demais para você. Será tarde demais para você. Quer dizer, minha filha, você vai morrer. Vai morrer. Depois não reclama. Não reclama. Nós temos que ter atitude, irmãos. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Nós temos que fazer alguma coisa lá no meu trabalho. Eu vou fazer, eu vou interceder, eu vou levantar recursos.
né? Estamos aí com a rifa aí, que é em prol da construção da nossa igreja. Temos aí também, nós retornamos com a revista Semear, que é uma forma da gente interagir com a sociedade de Rondonópolis e também com outros estados, amém? Porque todas as vezes que a gente imprimia ela, né, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, e outras cidades do estado de Mato Grosso e fora Rondonópolis, vamos interagir com a sociedade, levar a palavra de Deus, fazer com que aquela revista chegue na mão de servente, médico, pedreiro, cozinheira, paciente de hospital. Vamos fazer com que essa revista chegue na mão de muitas pessoas. E eu tenho orado já, irmãos, porque alguns não sabem, mas no período, há muito tempo atrás, nós nunca desistimos desse sonho. Nós ficamos no ar, na televisão, durante 6 meses, foi uma bênção. Só que na época eu tinha a minha vida eu vivia da minha vida secular. E aí aconteceu um episódio de transferir de canal de televisão, porque aquele canal não ia poder mais transmitir em Rondonópolis, e aí eu perdi o gás para voltar para a televisão. Mas era um projeto que não foi esquecido, ele só estava esperando a hora certa de voltar, porque eu tenho orado já, como da revista, eu já estava orando para Deus preparar um ambiente para ela voltar. E ela vai voltar e vai sair de maneira trimestral, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, essa revista vai ser uma bênção. Temos uma empolgada ali, mas eu vou falar algo para você. Quando a revista estava em circulação, eu ouvi diversos testemunhos, e alguns de maneira de coincidência acabou caindo nos meus ouvidos, gente de Rondonópolis, de outra cidade, que lendo as matérias, os artigos que eram colocados na revista, foi poderosamente abençoado por Deus. Então o trabalho é sério, irmãos, funciona se a gente fizer a nossa parte, amém? Então nós temos que ter uma atitude. Por quê? Porque a gente tem que atingir todas as esferas da sociedade. O monte de Deus tem que sobressair todos os montes da sociedade ou esferas da sociedade. Olha só, vamos ver quais são esses montes. Os cristãos, dentro das diversas posições da sociedade, servem para um propósito divino. Não se esqueça disso. Você deve fazer aquilo que é compatível a você, fazer através de suas habilidades na sociedade, em favor do povo, que é a igreja de Deus, ou em favor de encaminhar muitas pessoas para Deus, que são os seus oigós. As suas habilidades serão ferramentas fabulosas para influenciar e levar muitas pessoas para a sua célula ou para os cultos da grande celebração. Você é um agente transformador. Vire para o teu irmão e diga assim: meu irmão, você é um agente transformador. Então nós temos que se comportar como tal, nós temos que agir dessa forma em nome de Jesus. Você é um agente transformador nessa sociedade. No propósito de Deus, todos os cristãos devem desenvolver o seu chamado dentro dessas esferas sociais, ou podemos chamar de monte. Lá na introdução eu coloquei aqui, na verdade na primeira frase em negrito, aí eu coloquei quais são esses montes: artes e entretenimento. É uma coisa relacionada à outra. Artes e entretenimento é um monte. Diga comigo, um monte. Governo e política, segundo monte. Amém? É uma coisa que está relacionada à outra. Mídia e comunicação, amém? O terceiro monte. Educação e ciência, uma coisa está relacionada à outra. O quarto monte. Família, o quinto monte. Igreja e religião, o sexto monte. E também economia e negócios são o sétimo monte. São as 7 esferas da sociedade. Irmãos, nós temos, como povo de Deus, estar envolvido em todas essas esferas sociais, no meio
artístico, no meio do entretenimento, do futebol, né? Que está envolvido com o entretenimento. Nós temos aí vários jogadores aí que são evangélicos, que são homens de Deus. Uns precisam se converter, né? Eles dizem que são, mas precisam se converter. No meio da política também tem uns homens de Deus, outros precisam se converter, mas não importa, nós precisamos estar lá. No meio dos negócios, quem deseja aqui ser um grande empresário, e Deus vai usar você lá no meio dos grandes negócios para você defender a igreja, trazer muitas pessoas para Deus e defender a igreja aqui. Quem deseja que Deus use você dessa forma aqui, diga amém. Amém. Então, irmão, no meio da ciência, irmãos, falar de Bíblia é falar de ciência. Você sabia que a Bíblia é o único livro que produz os 4 conhecimentos que é produzido em toda a história, em todo o ambiente humano, social? A Bíblia, ela contém os 4 conhecimentos que são produzidos na sociedade mundial, que é o conhecimento vulgar, quer dizer, o conhecimento popular, o conhecimento filosófico, o teológico e o científico. A Bíblia, ela tem esses 4 conhecimentos. Ela é o único livro que refere esses 4 conhecimentos. Nenhum outro livro na face da terra tem esses 4 conhecimentos de uma vez, a não ser as Escrituras Sagradas. Eu sou mecânico, vou ganhar todos os mecânicos para Jesus, em nome de Jesus. Amém. Sou pedreiro, vou ganhar todas as pessoas que vêm trabalhar comigo. Na onde eu trabalhei, quando eu vivia da minha vida secular, como técnico de farmácia, tem várias pessoas que estão na igreja hoje, que trabalharam comigo. Lá, na esfera social que eu estava inserido, eu defendia a igreja do Senhor Jesus, defendia o povo de Deus e anunciava a palavra de Deus. Cansei de expulsar demônio dentro da enfermaria. Pessoas que chegavam lá queriam suicidar. Eu sabia que era Deus que tinha levado aquela pessoa ali. Tive várias experiências. Pessoas que estavam para morrer e foram curadas dentro da enfermaria, não por causa de não foi aplicado medicamento, nada disso. Foi Deus que levou ali, usou a minha vida naquele monte que eu estava vivendo ali, que era na área da saúde. Tem um pastor amigo meu, eu até achei ele um pouco radical, ele é médico, e ele fala: olha, para quem não tem fé eu passo o remédio, mas para quem crê eu oro, em nome de Jesus. É desse jeito. Se caiu um crente na mão dele lá e ele fala assim: vai ser crente? Ele é radical, ele não brinca não. Nem vou falar qual que é a especialidade dele para ninguém depois falar: pastor, dá uma mala de você lá. Então, irmãos, eu sou empresário, eu vou trazer muito empresário para a nossa igreja. Eu vou trazer muito empresário para Deus, que vai congregar comigo aqui. É isso que você tem que crer no seu coração. Use aonde Deus colocou você, para você fazer o propósito de Deus acontecer. Foi isso que Mardoqueu falou para Esther: olha, foi por causa de um tempo como esse que você foi colocado como rainha. Essa posição sua tem propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar. E se você entender, Deus vai te abençoar. Porque quando o filho é obediente, quem é filho de Deus que diga amém? Amém. Porque quando o filho é obediente, o pai quer abençoar. E Deus quer te abençoar, meu irmão.
Deus quer te abençoar, minha irmã. Deus quer te curar. Deus quer promover milagres na tua vida em nome de Jesus. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.